Olá, bem-vindos à nossa segunda videoaula. Vamos continuar falando sobre os verbos e vamos agora então falar dos erros mais frequentes quando nós falamos em conjugação verbal. Bom, primeiro passo, nós temos que verificar que em língua portuguesa nós temos verbos regulares e irregulares. E os erros mais frequentes acontecem justamente quando nós vamos conjugar os chamados verbos irregulares. Eu vou tratar aqui de algumas exceções ou de alguns deles. Vamos lá. Bom, os verbos irregulares com a terminação iar, como é o caso de mediar, ansiar, incendiar ou odiar. Como dica, eu coloquei aqui, olha, eles em sequência de forma formando a palavra maio, aí fica fácil para lembrar, não é? Mediar, ansiar, incendiar e odiar. Esses quatro verbos nós vamos conjugá-lo como se conjuga o verbo odiar. Então, eu odeio, eu medeio, eu anseio, eu incendeio. E eles ganham um E nas formas chamadas formas risotônicas, ou seja, aquelas que são tônicas na raiz. Outros verbos que também costumam apresentar problemas de conjugação são os verbos ver e vir. Por quê? Porque esses verbos, a conjugação desses verbos se confundem quando nós temos o subjuntivo. Então, ver e vir se confundem no futuro do subjuntivo. O mesmo ocorre com seus compostos, ou seja, antever, prever, rever e etc. Ou convir, intervir, revir e etc. Vamos lá, vamos para a conjugação então do verbo ver no futuro do subjuntivo. Eu vou dizer se eu vir e não se eu ver, como comumente a gente ouve. Por outro lado, o verbo vir, eu tenho se eu vier, não é? Então vocês percebem que na primeira pessoa o verbo ver, não é, acaba ficando igual ao verbo vir. Então, eu tenho se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Então, é comum nós ouvirmos, por exemplo, se ela vir, isso ela não vai gostar. Não é? Quando eu digo se ela vir isso, ela não vai gostar, eu estou utilizando então o verbo ver e não o verbo vir. Então eu tenho errada, se ela me ver, essa seria uma forma errada, o correto seria se ela me vir. Quando ela me ver, não é? Seria a forma errada, o correto seria a forma então quando ela me vir. Os verbos crer, dar, ler e ver são os únicos que na terceira pessoa do plural terminam em EN, não esquecendo que pelo acordo ortográfico caiu o acento. Então eu tenho ele crê na terceira pessoa do plural, eles creem. Ele dê, eles deem e assim por diante. E uma outra questão que eu gostaria de chamar, fato quanto aos verbos, gostaria de chamar a atenção, são para o uso do particípio. Eu tenho o particípio regular e tenho o particípio irregular. Então, eu tenho lá, ele tinha pago ou ele tinha pagado as contas? Qual das duas formas eu posso considerar como correta ou de acordo com a norma culta da língua portuguesa? A dica é, com os verbos auxiliares ter e haver, eu uso o chamado particípio regular, ou seja, aquele terminado em ado ou ido. Com os verbos auxiliares ser e estar, eu uso o particípio irregular, que são aqueles que vêm da forma do latim e não tem por aí, já são irregulares, não é? Por isso, não tem uma forma única. Então, a forma correta é, ele tinha pagado as contas. Outros exemplos, ele já tinha entregado o trabalho ou o trabalho foi entregue por ele. Então, quando eu tenho a voz ativa, não é? Eu uso o particípio regular. Quando eu tenho a voz passiva, geralmente eu me utilizo do particípio irregular.
Bom, então era isso sobre os verbos. A gente tem várias outras particularidades que podiam ser exploradas, mas por enquanto ficamos por aqui.